Fala rapaziada, me chamo Bruno Azevedo, eu tenho um canal que fala sobre abelhas nativas, eu sou um meliponicultor. Toda semana aí eu trago pelo menos um vídeo, né? Tento trazer sempre conteúdos relevantes aí para vocês. Às vezes eu trago vídeos de manejo, de prática, às vezes eu trago uns vídeos mais teóricos, como é o caso deste aqui. Então toda semana eu procuro trazer algum vídeo falando sobre algum tema relacionado à atividade da meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão. Muita gente tem me perguntado aí com relação ao mel da Apis, né? Esse vídeo aqui é para falar sobre esse assunto que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvidas sobre a alimentação das abelhas. E por mais que nós tenhamos muita informação, nós temos muitas informações divergentes. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, preferem recomendar o mel do que o xarope, e vice-versa. Tem gente que tem até um certo preconceito com o xarope. E é para quebrar aí alguns paradigmas que eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui. Pessoal, Bruno Azevedo, eu não costumo utilizar o mel na alimentação dos meus enxames, tá? Eu só utilizo o mel para fazer a massa do bombom de pólen. Eu só alimento enxames com mel puro, tá? Seja ele em copinho de café, ou potinho de Danone, ou potinho de Yakult, seja lá em que recipiente você utiliza para alimentar suas abelhas, claro, desde que bem higienizado. Eu não costumo utilizar o mel no alimentador, tanto interno como externo. Por quê, pessoal? O xarope, ao contrário do que muita gente pensa, ele é mais indicado, tá? O xarope, ele é mais nutritivo, o xarope também é mais seguro, tá? Porque o mel, ele tem um grande risco aí também de estar transmitindo doenças para os nossos enxames. Então, eu vejo muitos pontos negativos na utilização do mel, principalmente quando a pessoa não tem experiência suficiente para saber quando utilizar, tá? Então, esse vídeo aqui tem o intuito de esclarecer as pessoas referente às diferenças entre o mel e o xarope. Infelizmente, pessoal, eu tô até com o computador aberto aqui, eu estava procurando uma pesquisa que uma vez o Paulo Sirks postou num grupo, e nessa pesquisa tinha lá uma tabela mostrando diferentes alimentações em abelhas, e nessa tabela estava escrito lá a taxa de mortalidade, a longevidade, né, que é o tempo que a abelha vive. E nesse estudo estava constando que a mistura de água, açúcar, limão, ela fazia com que as abelhas tivessem uma longevidade maior. Então as abelhas alimentadas com água, açúcar e limão viviam mais tempo do que aquelas alimentadas somente com o mel. E pode parecer confuso para muita gente, né? Porque muitas pessoas, já cansei de ver isso, muitas pessoas acham que o mel é o mais adequado, é o mais indicado. Tem gente que tem até preconceito com xarope, né? Não quer dar xarope de jeito nenhum. Eu já vi gente se orgulhando de só alimentar enxames com mel. E não faz muito sentido quando a gente leva isso para a prática, para o estudo, né? Por exemplo, esse estudo lá eles fizeram e deu lá que as abelhas alimentadas com mel puro viviam menos tempo do que aquelas alimentadas com xarope. Então é um fato, é um dado científico, não tem como ir contra isso. E, claro, a gente tem que lembrar que o mel, pessoal, o mel de Apis principalmente, né, ele tem características muito diferentes, tá? Por exemplo, a abelha nativa, o mel da abelha nativa, ele é mais líquido, ele tem muito mais acidez, tá, do que o mel da abelha europeia ou africanizada, italiana, que seja. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a pessoa dá mel para os enxames, se o tempo estiver seco, por exemplo, isso é quase que uma tortura com a tua colônia, porque o mel, ele é muito grosso, muito denso, as abelhas vão ter que hidratar, vão ter que trabalhar aquele mel. Muitas vezes, por exemplo, quando a umidade está baixa, elas vão ter que buscar isso fora, então elas vão ter que ou procurar em poça de água ou em orvalho, tal, tudo para hidratar aquele mel que nem é tão nutritivo quanto o xarope, que nem é tão bom quanto o xarope. Então, além de você estar dando um alimento menos nutritivo, menos eficiente para as abelhas, você ainda está dando trabalho para elas, porque elas vão ter que hidratar isso daí. E aí muitas pessoas, sabendo disso, o que elas fazem? Elas misturam água no mel quando vão dar para os enxames. E isso, ao meu ver, é um grande perigo. Por quê? Água e mel é receita de hidromel. É assim que se faz hidromel, aliás, foi assim que o hidromel nasceu, né?
Se eu não me engano, o hidromel nasceu na África. Os africanos, eles coletavam mel e tal, e parece que um dia lá choveu no mel e eles viram que aquilo fermentou e gerou álcool. E é isso que acontece quando você mistura água com mel, mesmo dentro do enxame ali no alimentador. Existe uma grande chance de você estar fermentando esse mel e inclusive estar matando as suas abelhas com isso. Então água e mel, nem de longe é uma mistura boa, tá? É muito melhor, como eu disse, você dar o xarope para as abelhas. Se for dar mel, dê puro, tá? Dê puro. De preferência quando a umidade estiver muito alta. Por exemplo, para quem mora em região amazônica, para quem mora em regiões, ou até regiões aqui em São Paulo, por exemplo, de Mata Atlântica muito úmida, o mel puro, ele pode ser uma boa opção, mas claro, ainda assim o xarope vai ser melhor. Mas se for dar o mel, dê nessa situação. Pô, Bruno, meu enxame tá com muita umidade, tal, tô meio preocupado. Coloca o mel puro. Mel puro, o mel ele vai puxar bastante dessa umidade e aí eu vejo até um sentido em estar utilizando ele. Pessoal, Bruno Azevedo, quando que eu utilizo o mel na alimentação das abelhas, o mel puro, né, no potinho lá no alimentador? Eu utilizo o mel quando os enxames estão com dificuldade de puxar o xarope. Por exemplo, eu tenho um enxame que enfraqueceu, ele foi atacado por outro enxame, ou então forídeo pegou, formiga, porque as abelhas nativas têm muitos predadores. Então tem muito bichinho por aí querendo matar nossos enxames. O enxame enfraqueceu, tenho que recuperar essa colônia. Estou colocando xarope, elas estão com dificuldade de puxar esse xarope, o xarope está fermentando. Nesses casos, eu utilizo o mel, tá? Principalmente com enxames de jataí, porque a jataí ela é uma abelha que algumas costumam recusar xarope, por algum motivo lá. Então eu costumo utilizar méis. E eu percebi também que a jataí ela gosta de méis mais claros, mais suaves. Pelo menos aqui em casa é assim, tá? Mas eu só utilizo nessas ocasiões de enxame fraco, enxame que não tá pegando muito bem o xarope, até porque o mel a gente coloca lá e se despreocupa. Se você não tá misturando água no mel, se você coloca o mel puro, a chance dele fermentar é quase zero, a não ser que você mora numa região de umidade de quase 100%. Mas eu aqui em casa, por exemplo, coloco o mel no enxame que está fraco e eu não preciso ficar olhando ele nos dias seguintes, com medo de estar fermentando, por exemplo. É o que acontece quando eu coloco xarope. Se eu coloco xarope no enxame fraco, eu tenho que ficar acompanhando, porque senão esse xarope fermenta e aí acaba sendo danoso para o enxame. Inclusive uma dica aqui com relação à alimentação também, porque às vezes o enxame forte também não puxa. Eu já vi pessoas relatando isso. Se você está colocando xarope para sua abelha, ela está tomando uma certa quantidade, mas no outro dia ainda está sobrando lá, é um sinal que você está alimentando demais. É um sinal que você tem que diminuir essa quantidade de xarope. Um enxame saudável e uma quantidade adequada de xarope, ele puxa em 2, 3, 4 horas ali. Se colocou de manhã, no final da tarde o pote já vai estar seco. Essa é a quantidade ideal, tá? Se está sobrando para outro dia, você está colocando muito xarope. E aí você vai atrapalhar a sua abelha, você pode até levar o seu enxame à morte. Então, assim, eu costumo utilizar só nessa ocasião e, no geral, no dia a dia, eu utilizo o xarope feito de água, açúcar e limão, tá? Qual que é o açúcar que eu mais recomendo? Eu já fiz vídeo aqui mostrando como eu faço o meu xarope. Eu costumo utilizar açúcar VHP. Quando eu não tenho açúcar VHP, eu utilizo açúcar demerara, que é quase o mesmo açúcar. Eu diria que o VHP é um demerara de chão de fábrica, porque às vezes ele vem com uns pedacinhos de galho, de pedrinha, então assim, é um açúcar meio... Tanto que ele é destinado à alimentação animal, ele é destinado aí muitos apicultores compram açúcar VHP de toneladas, né? Porque geralmente esse açúcar ele não é vendido em mercados. Eu nunca vi, pelo menos, VHP em mercado. O açúcar VHP, a usina geralmente vende de baldes, né? Tanto que quando eu compro VHP, eu compro baldes de 28 quilos, tá? O açúcar demerara ou VHP, ele é muito bom, porque ele não passou os mesmos processos que o açúcar refinado branco. Então ele ainda tem um pouco ali de nutrientes e o limão ele ajuda a complementar essas vitaminas, aí ele ajuda a complementar essa parte nutricional do xarope e traz a acidez que falta muitas vezes no mel da Apis e que é tão presente no mel das nossas abelhas nativas. Quem já tomou um mel de mirim, por exemplo, a mirim é muito famosa por ter méis muito azedos. Uma vez eu provei um mel de uma mirim minha aqui que parecia um limão, parecia que eu tinha chupado limão, só que o mel dela era ainda mais azedo.
Então, o mel das nossas abelhas ele é muito mais ácido e mais líquido, tá, do que o mel da Apis. Por exemplo, se você pega aí um enxame de mandaguari, tubuna, uma vez aí eu fiz uma captura na hora que eu fui transferir da isca, que eu cortei lá os potes, cara, aquilo escorria que nem água, o mel delas. Se fosse mel de Apis, ele ia escorrer grosso. O mel das nossas abelhas, ele é muito mais líquido. Então, e tem o fator da acidez. Então, a água com açúcar e limão, ela se aproxima mais disso, tá? Outra coisa aí também. A gente tem um fator bem negativo no mel da Apis, que é o risco de contágio de doenças. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, um amigo pessoal, uma pessoa que eu conheço, um criador que eu conheço pessoalmente, que ele teve problemas com cria pútrida. Eu só não lembro se foi a cria pútrida europeia ou americana. Mas ele teve contaminação, ele comprou um pólen argentino lá, e parece que esse pólen que gerou isso daí. Até porque fizeram análise nesse pólen e deu lá que estava contaminado com essa doença, tá? Então ele acabou perdendo enxames de bugia, ele acabou perdendo, se eu não me engano, acho que ele também estava criando tiúba, ele estava criando umas abelhas de fora do bioma lá também que ele acabou perdendo. Então é um risco real. No caso dele foi com pólen, né? Vocês devem estar pensando, pô, Bruno, mas é pólen, não é mel. Porém, pessoal, esse vírus ele também é transmitido pelo mel. Ele também é transmitido pela cera, né? Para o pessoal que gosta de utilizar cera alveolada ou cera bruta, existe sim o risco de contaminação pela cera, tá? Tanto a cria pútrida quanto o vírus das asas deformadas, não lembro se é DWV, alguma coisa assim, o nome desse vírus, mas ele é transmitido pelo mel, pelo pólen, pela cera, pelo contato das abelhas, né? Então é bem complicado a gente estar utilizando produtos que a gente não conhece a procedência. Muitas vezes o barato sai caro. Por exemplo, eu compro pólen geralmente com um ou dois apicultores, tá? E eu só compro com eles, porque eu nunca tive problema, certo? Mel, eu costumo comprar um determinado mel que vem de uma determinada cooperativa. Então eu confio nos produtos que eu utilizo. E mesmo assim, eu não alimento com mel puro, tá? Por conta da questão da umidade, por conta da questão nutricional, de longevidade das abelhas, como eu citei, né? Aí eu conheço um estudo que foi me passado aí pelo Paulo Sirks num grupo, e eu até procurei aqui, mas não encontrei, mas nesse estudo lá estava relatando isso, de que o xarope de água e açúcar é mais eficiente do que o mel. As abelhas vivem mais quando tomam o xarope e não quando tomam o mel, ao contrário do que muita gente pensa, porque eu já cansei de ver pessoas recomendando o mel como se fosse o suprassumo da alimentação e falando do xarope como se fosse algo muito errado, e esse pensamento está meio que invertido, né? O mel ele deve ser aplicado apenas em alguns casos, como eu já citei, tá? Então, nós temos também aí, falando desse vírus DWV, eu não lembro se era DWV ou DWM, eu só sei que é o vírus da asa deformada, conhecido assim. Foi feito um estudo com jandaíras, não lembro a região, não lembro se era Rio Grande do Norte, mas 100% da população estudada de jandaíras da região lá estavam com esse vírus, né? Por sorte, essas abelhas não desenvolveram os mesmos sintomas da Apis, então essas abelhas não ficaram incapacitadas. Esses enxames conseguiam viver normalmente apesar do vírus. Mas isso nos mostra o perigo, tá, de nós estarmos utilizando os produtos da apicultura. Não estou aqui falando mal, metendo pau, porque sempre tem o cara que quer interpretar as coisas que eu falo do jeito que ele acha que... enfim, eu não estou aqui para meter o pau na apicultura, até porque eu consumo produtos da apicultura, eu compro mel, eu compro pólen, enfim. Mas, infelizmente, alguns apicultores eles não se preocupam com a questão de doenças. Por exemplo, esse meu amigo ele acabou perdendo vários enxames de abelha nativa porque ele comprou um pólen que tinha a cria pútrida, tá? Que estava contaminado. O apicultor que vendeu não estava nem aí. Ele não quis saber de tratar os enxames, ele sei lá o que aconteceu, que ele vendeu um pólen que não tinha só cria pútrida, tinha um monte de besteira lá, né? Inclusive nós tivemos uma palestra aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca, lá na APACAMI, que é uma associação de apicultores. Eu estava presente nessa reunião, e lá foi mostrado o laudo, tá? Mostrando a cria pútrida
que foi detectada no enxame de bugia e que levou esse enxame à morte. Então, o risco existe. Tá? Toda vez que a gente está alimentando os enxames com bombom, por exemplo, a gente está arriscando. Eu arrisco aqui toda vez que eu alimento. Por mais que eu compre de uma fonte confiável, pode ser que um dia ele deixe passar, né? Então é uma questão um pouco complicada. Existem algumas técnicas aí, por exemplo, se eu não me engano, o sal, né, o sódio, ele é um fator que inibe a cria pútrida, que trata tal, mas tem também lá uma concentração específica. Eu não lembro se era 1%, alguma coisa assim. Claro, não vamos colocar sal no xarope aí sem ter noção da quantidade adequada, que vocês vão acabar matando seus enxames, tá? Até se alguém quiser depois aí dar uma pesquisada sobre cria pútrida, sobre tratamentos, enfim. Então assim, pessoal, só para complementar o assunto, eu vejo muitos pontos negativos na alimentação com mel, que eu vejo muitas pessoas fazer de uma forma exacerbada. E além de todas essas questões que eu citei, temos também a questão financeira, né? O mel ele é muito mais caro, ele é muito mais caro. Se você for comparar, vou pegar aqui um quilo de açúcar cristal. Vai, aqui em São Paulo, um açúcar cristal de uma marca boa, ele vai custar o quê? Uns 2,50, né? Se a gente for ver no que rende esse quilo de açúcar, ele rende 2 litros de xarope, fazendo ali na quantidade meio a meio, 50 a 50, que é a que a maioria utiliza. O mel, o quilo do mel no mercado, aqui no meu bairro, ele está girando em torno de 30, 40 reais. Tá? Então ele tem um custo muito alto para quase nenhuma vantagem. Porque a única vantagem que eu vejo, como eu já relatei no vídeo, de utilizar o mel puro é em casos de enxames fracos, enxames que estão ali com uma certa dificuldade de você estar alimentando com xarope. Porque o mel ele dá essa meio que tranquilidade, né? Você coloca o mel lá, quando o mel é colocado puro, e você não precisa ficar olhando no dia seguinte, no outro, para saber se ficou ainda no pote, se vai fermentar ou não, porque é muito difícil, é muito raro. A não ser, claro, que a pessoa more numa região de umidade próxima do 100%. Aí eu acredito que o mel tem uma chance de fermentar, mesmo que a pessoa coloque puro. Como eu não moro numa região tão úmida, eu não posso falar tanto sobre isso. Mas pessoal que mora na Amazônia aí, que eu sei que tem muito amazônico que vê meus vídeos, dá uma comentada aí na experiência que vocês têm com o mel puro, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o like, tá? Eu sei que tem muita gente que vê os vídeos, não dá like, não sei por quê, porque é só uma clicadinha ali, o cara não gasta nem 2 segundos. Tem muita gente que vê meus vídeos também, eu tô ligado em vocês, tá? Tem muita gente que assiste meus vídeos e não é inscrito do canal, hein? Aí vocês perdem conteúdo, depois ficam com dúvida, aí na hora que vocês precisar lá no manejo lá, vai faltar informação. Então, deixa aí o seu like, se inscreve, ativa o sininho, ativa as notificações, porque mesmo que o próximo vídeo não seja do seu interesse, pode ser que uma hora ou outra eu poste algum vídeo que é a mesma dúvida que você tem. Então, não custa nada tá fazendo aí a inscrição no canal, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, tá? Próximo vídeo aí eu vou tratar de um assunto bem interessante. Tô para falar de uns 2 temas aí bem polêmicos, eu tô pensando muito. Eu já cheguei a fazer uns 3, 4 vídeos aí que eu apaguei. Teve até um vídeo que eu subi pro canal, dei uma editada, mas não ficou tão bom, aí eu apaguei de novo. Mas eu tô para fazer um vídeo aí meio bombástico. Eu vou falar, também pretendo, enfim, vou falar sobre umas coisinhas bacanas aí, meio polêmicas, mas que são necessárias da gente falar, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.